Glória a Deus. O Senhor é bom e a bondade dele dura para sempre. Muito feliz com Jesus, porque Jesus, ele tem os seus caminhos para falar conosco, ele tem os seus caminhos para completar a obra que ele começou na nossa vida. Confesso para você que estou até agora impactada com a simplicidade do que Deus ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Mas antes eu quero mais uma vez orar, podemos? Fecha os teus olhos aí no seu lugar. Paizinho querido, diante da tua presença nós nos expomos mais uma vez. Diante da tua presença nós colocamos o nosso coração mais uma vez. Pedimos ao Senhor que através do teu Espírito Santo nos toca, nos dando uma sensibilidade ainda mais aguçada acerca das coisas espirituais, nos faz mais sensíveis, a ponto de nos importar com o que realmente importa. Abra os nossos olhos espirituais, cura o nosso coração, cura a nossa alma, cura o nosso corpo, Senhor. Ministra-nos aqui, esta é a tua palavra. Nós partilharemos a tua palavra e sabemos que ela é poderosa para discernir pensamentos, intenção de coração, dividir alma de espírito, juntas de medulas. Tua palavra ela é poderosa para fazer o que homem nenhum na terra pode fazer, Senhor. E é diante da tua palavra que nós nos inclinamos mais uma vez e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito louco o que Deus quer fazer aqui. O Senhor quer nos levar a um nível de intimidade e conexão com a sua presença de uma maneira ainda mais profunda. Deus insistentemente está falando conosco sobre conexão, sobre relacionamento, sobre aprofundar-se num relacionamento com Ele. Domingo após domingo nós temos ouvido isso. E quando vamos para o nosso tempo particular, pessoal com Deus, nosso tempo de intimidade com Ele, não ouvimos algo diferente. A agenda de Deus para a sua igreja aqui neste tempo é relacionamento, intimidade, cada dia mais profundo com o Senhor. Com isso o Senhor vai nos libertar cada dia mais da religiosidade, dos dogmas, dos paradigmas que nos impossibilitaria de ir mais adiante naquilo que Deus tem para nós, porque às vezes não desfrutamos na plenitude do que Deus tem para nós, porque às vezes estamos presos a coisas que não deveríamos mais estar, e que só um relacionamento de intimidade e profundidade com Deus soberano, que vai nos tirar essas amarras, para que com mais fluidez nós vamos, com mais agilidade nós vamos no caminho e na trajetória que Deus estabeleceu para nós. Eu quero ler com você a passagem de Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos ler os versos de 11 a 19. Aleluia, Jesus está aqui. Como é boa a sua presença, Senhor. Santo e poderoso, glorioso Jesus. Lucas capítulo de número 17, nós vamos ler a partir do 11. Diz assim a palavra do Senhor: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram à distância e gritaram em alta voz. Gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós.
vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Quero juntamente com você fazer algumas observações nessa palavra que nós acabamos de ler. Primeiro, a palavra diz que Jesus percorreu entre duas cidades até chegar ao seu destino, que era Jerusalém. A cidade era Samaria e Galileia. E aqui eu já faço uma aplicação, uma mensagem a nós. Jesus não mede esforços para nos encontrar aonde quer que estejamos. O seu amor infalível, o seu amor imortal, o seu amor que não busca interesse, o seu amor que não vê limite, que rompe barreiras, não mede esforços para nos encontrar onde quer que estejamos. Porque Jesus sabe o tamanho da necessidade que há no coração de cada um de nós. Ele sabia da necessidade desses leprosos, e a Bíblia diz que ele percorreu ao seu destino, mas não deixou de passar por lugar onde havia pessoas necessitadas. Jesus passa por aqui, porque eu e você temos necessidades que só Ele pode suprir. Ainda que a gente bata em muitas portas, tenta suprir essa necessidade de muitas maneiras, de verdade, te afirmo, há necessidades que temos que só Jesus pode suprir. E a palavra continua dizendo que Jesus, a história de Jesus com esses leprosos, e achei muito interessante, porque a necessidade do leproso era ser curado, sim ou não? Mas olha a resposta que Jesus dá para os leprosos. Nós vamos ver lá no verso de número 14, logo que Jesus olha para eles, olha o que Jesus diz: vão mostrar-se a quem? Mas espera um pouco, vamos parar para pensar. A necessidade deles aparentemente era física, sim ou não? Eles estavam com uma enfermidade, leprosos, sim ou não? Na lógica natural dos fatos, o que Jesus deveria fazer, na pior das hipóteses, era: vá ao hospital das clínicas da cidade. Sim ou não? Vá ao médico. Está doente? Vai ao médico. Ah, pastora, mas Jesus poderia operar o sobrenatural e curar. Sim, mas não era propósito de Deus naquela ocasião operar o sobrenatural. Como Jesus disse a uma festa de casamento para sua mãe: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Tem momentos em que Jesus vai liberar apenas uma palavra e toda a situação muda, e toda a enfermidade é curada. Mas tem momentos em que Jesus preza pelo processo. Diga assim comigo: processo. Valorize o processo. Somos uma geração que estamos acostumados, principalmente agora com a tecnologia se avolumando aceleradamente. Eu não preciso mais nem digitar no Google, eu só falo: ok, Google. E falo do que eu preciso, e o Google já me dá uma resposta. A nossa geração é essa geração, uma geração que muitos chamam como geração fast food. Você passa ali no drive-thru, faz o seu pedido num box, no box seguinte você faz o pagamento, no box seguinte você já sai com o seu pedido na mão. Tudo isso é maravilhoso, sim ou não? Mas de verdade, tudo isso faz com que nós
tenhamos uma tendência a sermos muito acelerados e não valorizar o processo. Jesus olha para aqueles leprosos e responde para eles: vão ao sacerdote. O que Jesus quis dizer? Que a lepra deles não era de ordem orgânica, física, mas a lepra daqueles homens era de ordem espiritual. Sacerdote resolve questões que são espirituais. E Jesus diz para aqueles leprosos: vai e resolve o seu problema, que é de ordem espirituais. E como igreja nós precisamos aprender a fazer essa separação. Tem coisas e tem problemas na nossa vida que é de ordem espiritual, sim ou não? Mas tem coisas também que é de ordem emocional, sim ou não? Bem como tem coisas que é de ordem orgânica, física. Nós somos seres tridimensionais, espírito, alma e corpo. E Jesus obedece essa ordem de tratar o que é cada coisa separadamente. O problema aqui em questão dos leprosos era de ordem espiritual. Por isso Jesus disse: vai tratar com quem é de direito, vai ter com o sacerdote. E uma coisa que me chama muita atenção foi a disposição imediata que esses leprosos tiveram para não questionar a ordem de Jesus, mas para rapidamente obedecer o que Jesus havia ordenado. A gente não vê a palavra dizer que os leprosos ficaram pensando ou indagando Jesus acerca da ordem que recebeu. Não. Prontamente eles foram ter com o sacerdote. E o que me chama muito a atenção, projeta para nós o verso de número 14, a última parte do versículo, depois das aspas aqui. Olha que coisa mais linda e que riqueza isso. Enquanto eles faziam o que, igreja? Enquanto eles iam, o que aconteceu com eles? Enquanto eles iam, enquanto eles estavam no caminho, enquanto eles estavam vivendo o processo, eles foram curados, a sua necessidade foi atendida. Quando temos a disposição de obedecer imediatamente o que Deus está falando, no caminho da obediência, Deus opera milagres. Eu vou repetir: enquanto nós temos a disposição de obedecer a Deus imediatamente, enquanto nós estamos no caminho, Deus opera milagres. A palavra de Deus é maravilhosa e aqui eu quero falar um pouquinho sobre o tipo de enfermidade, a lepra, que acometeram esses 10 homens. Fui ler um pouquinho sobre lepra, porque já ouvi falar e algumas coisas já até caíram no esquecimento, mas irmãos, um dos sintomas que a lepra deixa no corpo é insensibilidade à dormência. Todo leproso, no lugar da lepra, hoje a lepra ela é conhecida como hanseníase. A hanseníase é a antiga lepra, que é aquela enfermidade que ela começa com uma manchinha arredondada e clara, e ela coça muito, e aí de coçar muito abre-se feridas na pele. E ela não escolhe lugar, a lepra ela pode acontecer da cabeça até os pés. E dos sintomas que a lepra deixa, que me chamou muita atenção e que tem tudo a ver com o que Deus quer falar conosco aqui nesta noite, é que o lugar aonde é acometido por esta enfermidade fica insensível e fica dormente.
A perda da sensibilidade e a dormência nos leva a coisa terrível, a coisas terríveis. Quando falamos disso aplicado à nossa realidade espiritual. Efésios capítulo de número 4, verso de número 19. O apóstolo Paulo vai falar um pouquinho sobre a perca da sensibilidade, o que ela gera. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 19. O 19 eu gostaria que nós lêssemos todos juntos. 1, 2, 3. Perdido toda a sensibilidade. Opa, segura um pouquinho. O que o povo de Éfeso tinha perdido? Sensibilidade. Continuamos. Percebe o perigo de perder a sensibilidade? Quando perdemos a sensibilidade, nós cometemos com avidez toda espécie de impureza. E aí Paulo vai descrever quais são essas impurezas um pouquinho mais para frente. No verso de número 25. Diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. A insensibilidade nos torna mentirosos. Devemos abandonar a mentira e falar a verdade com o nosso próximo. Somos todos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, a insensibilidade gera ira. Quando vocês ficarem irados, não pequem, mas apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não dê lugar ao diabo. O insensível dá lugar ao diabo, irmãos. Pastora, mas eu estou dentro da igreja, eu corro esse risco? Claro que corre. Nós não somos diferente do povo de Éfeso. Éfeso era uma igreja. Paulo estava escrevendo para a igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso era uma igreja linda. Nós formos lá para Apocalipse ver a descrição que Jesus dá da igreja de Éfeso, uma igreja que era perfeita em obras, uma igreja que trabalhava muito, uma igreja que Jesus disse: eu conheço as obras de vocês. A única coisa que faltava nessa igreja, e que era a principal de todas elas, é que em um momento da sua caminhada, ela perdeu o seu primeiro amor. A insensibilidade nos faz correr esse risco de perder o primeiro amor. Aquele amor que nos move, aquele amor que aquece o nosso coração, aquele amor que me faz fazer tudo o que faço para Deus e não ser pesado, aquele amor que me faz olhar para as pessoas daquela foto que nós vimos aqui, as pessoas com que os nossos irmãos que foram entregar marmita na sexta-feira à noite, as pessoas que nós atendemos aqui de terça a sexta. O amor que nos faz olhar para estas pessoas e nos compadecer dela. O amor que nos faz mover-nos com íntima compaixão, como Jesus se movia quando ele se deparava com essas pessoas. O amor que me faz olhar para as pessoas como Cristo vê. O amor que me faz ver a necessidade do outro e não medir esforços para estender a minha mão e fazer aquilo que eu posso fazer. A palavra diz que se eu posso fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. A igreja de Éfeso tinha perdido esse amor.
Mas antes de perder o amor, a igreja de Éfeso tinha perdido a sensibilidade. Quando nós falamos sobre sensibilidade, aliás, eu vou falar aqui sobre um exemplo primeiro de insensibilidade. Eu quero te dar um exemplo nas Escrituras sobre insensibilidade. Abre conosco a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 16. O Senhor está aqui e toda a insensibilidade se vai pelo poder do nome de Jesus, porque uma igreja que se move por propósitos e faz a diferença onde ela está é uma igreja sensível. Por isso Deus está agora removendo a insensibilidade e nos fazendo mais sensíveis ao Senhor. Quando somos sensíveis, nos importamos com o que realmente importa. Quando estamos sensíveis, somos como criança diante de Deus. Não estamos nem preocupados com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer da minha atitude. De verdade, estou tão sensível e ouvindo o que Deus está me dizendo, estou tão contagiada por isso, que pouco importa o que o outro vai pensar acerca da minha atitude. Vou obedecer. Aleluia, Jesus, te adoramos, Senhor. Grande e poderoso Tu és, Jesus. Orecai arabaxeri andarabaxou, Rei de candarabaxeri andarabás. Poderoso Jesus. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 16 e 17. Jesus é tão lindo. Diz assim a palavra de Deus: que não haja nenhum imoral e profano como quem? Que não haja nenhum imoral e profano como Esaú, porque por uma única refeição ele vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, aconteceu o que com ele? Ele foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora ele buscasse a bênção com lágrimas. Esaú, por causa da sua insensibilidade, ele trocou o seu direito à primogenitura por um prato de lentilha. Ele trocou algo espiritual e precioso demais por coisas que iam atender apenas os desejos da sua carne. A insensibilidade nos faz trocar o que é precioso por aquilo que é vil, desprezível. Estou falando dos riscos da insensibilidade, que os nossos olhos se abram, que o nosso espírito se desperte para não sermos mais insensíveis, porque o insensível é tratado pela palavra de Deus como profano, conforme Esaú foi. A insensibilidade de Esaú fez com que ele perdesse algo precioso da parte de Deus. E quando ele se deu conta, a palavra diz que ele buscou arrependido com lágrimas, mas ele não pôde reverter mais a situação. Escuta o que eu vou te dizer: a insensibilidade faz com que a gente decida por coisas que não deveríamos decidir, ou seja, coisas que não estão alinhadas ao propósito de Deus. E mesmo que nos arrependamos, não conseguimos mudar o resultado. Vou dar mais um exemplo de alguém insensível, que foi Saul. Saul, por sua insensibilidade, ele desobedeceu a palavra do Senhor e foi rejeitado pelo Senhor. Por causa da sensibilidade, a desobediência à palavra, Deus rejeitou Saul. Oportunidade de continuar governando Israel, por causa da sua
insensibilidade. A gente volta para Lucas, capítulo de número 17, que foi o texto que nós começamos, introduzimos a leitura. E eu quero ministrar algo com você aqui, em cima dessa palavra. Lucas, capítulo de número 17. Eu quero ministrar com você o verso de número 14. Eu declaro sobre a minha e sobre a sua vida, irmãos, essa palavra falou muito forte no meu coração. Porque o que eu ministro para você, eu, de verdade, fui muito mais ministrada. Muito mesmo. Porque se a gente não tomar cuidado, você vem fazendo. Você engata uma primeira, segunda, terceira, quarta, quinta na estrada e você vai embora e ninguém te barra mais, ninguém te para mais, ninguém te segura mais. Você começa a fazer tudo quando já está em quinta marcha, em alta estrada, você põe o carro no piloto automático. E no piloto automático, fazendo, a gente corre um sério risco de perder a sensibilidade. E eu louvo ao meu Senhor, porque se eu estava com o pé nessa estrada, através dessa mensagem, Ele corrigiu a minha rota, Ele me traz cura. E eu declaro esta palavra sobre a tua vida também, a mesma cura que esses leprosos receberam da insensibilidade deles, eu recebi e você recebe agora, em nome de Jesus. Ser curado, ser purificado de toda a insensibilidade que de perto tentou te assolar. Poderoso é o Senhor. E agora já não mais insensíveis, mas sensível, nós temos o coração semelhante ao de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 19, verso 25. O coração sensível declara o que Jó declarou. Essa verdade que diz, ao vê-los, não, Jó, capítulo de número 19, verso 25. O que Jó declara aqui, irmãos? Vamos dizer juntos? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei, você sabe? Que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando Jó disse isso, irmãos, ele já tinha passado por inúmeras percas, ele já tinha sido provado no seu limite. Mas o que faz alguém provado no seu limite declarar algo como declarou Jó? Alguém sensível, porque alguém sensível conhece Deus como é. Alguém com discernimento usa bem o poder das palavras. O escritor de Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo de número 25, verso 11, ele diz: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra liberada no tempo certo. Use bem o poder das palavras. Ana tinha tudo para dar uma má resposta para o sacerdote, porque o sacerdote não pensou duas vezes, sem discernimento e sem sensibilidade. O sacerdote não pensou duas vezes e estava julgando Ana. Falou: mulher, você está bêbada, você vem bêbada para o templo, você está maluca? Ana não tinha bebido, ela tinha razão, motivo para abrir a sua boca e dizer: Senhor sacerdote, louco está você, que não discerne bem os fatos. Ela poderia ter dado, eu estou aqui sendo ainda muito sensata e educada na minha fala, mas ela poderia ter sido bem
descomedida nas suas palavras, bem agressiva com ele. Sim ou não? Agora eu vou falar algo só para as mulheres. Os homens tapem os ouvidos, por favor, porque mulher, quando tem razão, misericórdia, hein? Né, Dani? A Dani entendeu o mistério. Irmãos, a gente com razão, se não usarmos bem o poder da palavra, a gente atropela tudo, estraga tudo, atrapalha com tudo, dana com tudo, faz desandar o processo. É porque tenho razão, é porque PPP, porque então, é porque... Né, gente? Coisa de mulher, né? Mas isso é coisa de uma mulher insensata e insensível. Já não faz mais parte da nossa vida, amém? Você recebe isso? Já não é mais para você isso. Você recebe sensatez, sabedoria, discernimento, sensibilidade, para mesmo com a razão fazer bom uso das suas palavras e responder com essa brandura e com essa beleza, e com essa tranquilidade, com essa fé que Ana responde: não, meu Senhor. Eu vou abrir meu coração, sacerdote. Ana tinha motivo para abrir o coração para o sacerdote ali, irmãs e irmãos? Claro que não. Mas sabe o que Ana fez? Não, meu Senhor. Eu vou abrir o meu coração para você agora. Estou angustiada. Em outras versões, sou uma mulher atribulada no meu espírito. Porque Ana estava assim? Porque ela era estéril. E ela precisava de um milagre. E ela não abriu mão. A Bíblia diz que todos os dias ela ia ao templo para orar. Todos os dias ela ia ao templo para orar. Ana conhecia o poder da oração. E ela sabia que em algum momento, como disse Jó, o Redentor se levantaria. E muito louco e curioso pensar que o Redentor se levantou através da vida do sacerdote, porque quando ela deu uma resposta com brandura, com sobriedade, com riqueza, com uma tranquilidade, uma educação maestra para o sacerdote, Deus tocou o sacerdote liberou uma palavra sobre a vida dela. E a palavra foi: seja feito conforme deseja o teu coração. Você vai ler o texto mais para frente a palavra vai dizer que Eucana concebeu a Ana, sua esposa, se relacionaram e Ana teve Samuel. E o seu milagre aconteceu. Use bem o poder das palavras. E aqui a gente já caminhando para o final, eu quero dar um exemplo em 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 12, 14 e 16. Ministério de Louvor pode se achegar, por favor. 2 Samuel, capítulo de número 2, verso 6. Perdão, 2 Samuel, capítulo de número 6, verso 12, 14 e 16. Alguém com coração sensível, como nós demos o exemplo de Ana, e como nós demos o exemplo de Jó aqui, faz algo quando não entende o que está acontecendo. Tem situações na sua vida que você não está discernindo muito bem. Você está passando por situações que você não está entendendo nada que está acontecendo. Você vai fazer o que Davi fez agora que nós vamos ler na palavra.
Ludmila Feber tem uma música que eu gosto muito, que diz assim: quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós, a vontade é sumir e calar a voz. É nessa hora que nós nos prostramos, proscunel, adoração, e adoramos o Senhor, porque no ambiente de adoração nós temos revelação, no ambiente da adoração você não se vê perdido, no ambiente de adoração você não desperdiça palavras, no ambiente de adoração você espera com paciência pelo Senhor, porque Ele te ouve. Se coloca de pé, por favor. O Senhor nos leva a uma nova dimensão de adoração, a presença dEle. Adoração é também uma arma de guerra. Com a adoração nós atacamos e com a adoração nós nos defendemos. A adoração tem um poder, ela movimenta o reino. A adoração, ela é profética. Proscunel, prostra-se diante de Deus, adore. Quando eu digo proscunel, é o significado da palavra no seu original, que significa prostrar-se com reverência, inclinar-se, beijar, adorar, dizer palavras que você ainda nunca disse ao teu Criador. Olha o que Davi fez quando ele estava adorando. 2 Samuel 6,12, vamos ler juntos? 1, 2, 3. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Segura um pouquinho. A arca de Deus representa a presença de Deus. Quando a presença de Deus estava na casa de Obed-edom, a Bíblia está dizendo para nós aqui que Obed-edom e tudo o que ele possui foi abençoado por causa da presença de Deus. Quem é casa de Deus aqui? Não diferente do que aconteceu com a casa literal de Obed-edom, vai acontecer com a nossa casa espiritual aqui. Tudo que há em nós será abençoado pelo poder do Senhor. Próximo versículo, por favor. Vamos ler juntos? Davi, vestido colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Davi colocou vestes de sacerdote. Deixa eu te contar uma coisa. Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Nós já estamos espiritualmente falando investidos desse colete sacerdotal, desta vestimenta sacerdotal, da autoridade sacerdotal. E nós, vestidos com esse colete, nós vamos fazer o que agora na presença do Senhor? Dançar com todas as nossas forças perante o Senhor. Verso 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a arca representa o que, igreja? Ela entrou na onde? Na cidade de Davi. A arca de Deus está aqui. A arca de Deus está aí. Mas quando a arca de Deus entrou, a Mical, filha de Saul, observava da janela. Tem sempre alguém observando
alguém que está se movendo em Deus. Quem não está no movimento está de fora dele. E quem não está no movimento e está de fora dele, qual é o intuito dessa pessoa? Observar. E quem observa, não diferente de Mical, olha o que faz. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela desprezou Davi em seu coração. Mais para frente vocês vão ver ela xingar o Davi, porque ela não discerniu a atmosfera que o Davi estava inserido. Quem decide ficar de fora do movimento da adoração de Deus, fica observando. Quem observa não discerne, perde a sensibilidade. E quem não discerne, julga, xinga. Vocês já ouviram aquela expressão de que quem é perdoado muito ama? E quem muito ama, eu vou complementar, muito se expressa. E às vezes a pessoa se expressa tanto na adoração, porque foi tão amado e tão perdoado, quem está expectando não vai entender. Mas nós somos sensíveis, amém? Eu e você estamos tomados pela sensibilidade do Espírito, amém? E nós não estamos preocupados com o que aqueles que decidiram expectar vão pensar. Mas o nosso coração está pulsando, está batendo forte, porque nós não vemos a hora de adorar, para mudar a atmosfera dessa situação. Nós não vemos a hora de adorar para ver os céus se movendo na terra. Nós não vemos a hora de adorar para tirarmos a nossa mente da situação, da adversidade, da dificuldade, da impossibilidade, e colocar a nossa mente nos céus, onde todas as coisas são possíveis. Mente no céu, todas as coisas são possíveis. A impossibilidade é humana, a possibilidade a todas as coisas é divina, vem dos céus. E na adoração nós colocamos a mente nos céus, o coração nos céus, e nos movimentamos, porque enquanto nós nos movimentamos aqui, nós estamos respondendo aos céus. Os céus não param. A palavra de Apocalipse diz que os anciões lançaram suas coroas, se moviam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória.